Oi, turma. E aí, tudo certo com vocês? Estão fazendo as atividades? Como que está indo? Tudo tranquilo, né? Esse conteúdo, como eu falei para vocês, ele é bem simples, né? Então, hoje a gente continua falando de matrizes, né? Nas aulas passadas a gente falou de operações sobre matrizes, e nessa aula a gente vai falar sobre matriz transposta, simétrica, antissimétrica e matriz inversa, tá? O que seria a matriz transposta? O nome já está falando, transpor. E lembra que eu comentei com vocês o que é o mais importante de uma matriz? A gente sabe o que? É linhas e colunas. Isso é o principal da matriz. Quando a gente fala matriz transposta, no sentido de transpor, o que a gente vai falar? A gente vai trocar a linha por coluna. Então a matriz transposta é aquela matriz que a gente vai trocar. A linha, o que era linha vira coluna, o que era coluna vira linha. Então assim, por exemplo, dado uma matriz A transposta de A vai ser o quê? A gente indica com esse A, com esse Tzinho aqui em cima para indicar de transposta, é uma matriz de modo que você trocou o que era linha virou coluna. Por exemplo, olha essa matriz A aqui, ó. É uma matriz 2 por 2. Então, se ela tinha duas linhas e duas colunas, a transposta também vai ter duas linhas e duas colunas. O que era linha vai virar coluna. Então, ó, a primeira linha não era AB, vai virar a primeira coluna, AB. A segunda linha não era CD, vai virar a segunda coluna. Então o que você vai fazer? Você vai trocar. Observe que nessa matriz quadrada, os elementos da diagonal permaneceram os mesmos, né, da diagonal principal. Olha essa matriz agora, B. Ela é uma matriz 2 por 3, porque ela tem duas linhas e três colunas. Então a transposta vai ser o contrário, ela vai ter três linhas e duas colunas. Então o que era linha, vira coluna. A, B, C era a primeira linha, vai virar a primeira coluna. Então fica A, B e C. E a segunda linha, D, E, F, vai virar a segunda coluna. Essa matriz aqui C é uma matriz de quê? Coluna, né? Porque ela só tem uma coluna, então ela é 4 por 1. Então, quando você transpõe uma matriz coluna, ela vai virar uma matriz linha. Porque o que é coluna, o que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Então a transposta vai ser exatamente essa matriz. 1, 3, 5 e 7. Que é uma matriz agora 1 por 4. Aqui eu esqueci de colocar, é uma matriz 3 por 2. Certo? Algumas propriedades bem simples sobre transposta. Primeira propriedade, ele fala o seguinte, que a transposta da transposta é a própria matriz. Tá? Depois isso aqui eu deixo como exercício para vocês justificar, tá? Tem no livro, é bem simples. Mas como exemplo, por exemplo, se eu pego essa matriz aqui, vai 1, 2, 3 e 4, e eu pego a transposta dela. Quem que é a transposta dela? É 1, 3, 2 e 4, certo? Agora, se eu pego essa nova matriz aqui e faço a transposta dela, vai ser quem? Se eu fizer a transposta de novo, vai ser quem? 1, 3, 2 e 4. Ou seja, voltou na mesma, né? Então, a transposta da transposta é na mesma. A outra matriz, ela fala o seguinte, outro exemplo. A soma de duas matrizes, a transposta da soma das duas matrizes é a transposta da primeira mais a transposta da segunda. Então, tipo assim, era algo como se você fizesse assim. 1, 2, vou colocar de novo. 3, 4, mais 5, 6, 7 e 8. E eu estou falando para você calcular a transposta disso. Então, o que você faria primeiro? Essa aqui é a matriz A, essa aqui é a matriz B. Você somaria primeiro, então ficaria 6, 8, 10 e 12. E na hora que você faz a transposta disso, vai dar quem? 6, 8, 10 e 12. Tá? Agora vamos ver esse outro lado. Esse aqui era A mais B transposta. Agora vamos ver quem que é A transposta mais B transposta. Quem que é A transposta? É 1, 2, 3 e 4. Quem que é B transposta? 5, 6, 7 e 8. Na hora que você soma, vai dar quanto? 6,
10, 8 e 12. Ou seja, são iguais. Uma outra propriedade, se você pega uma constante e multiplica pela matriz, você lembra do produto de uma constante por uma matriz? E você transpõe, é a mesma coisa que você pegar essa constante e multiplicar a transposta. E uma outra, só que muda um pouquinho, quando eu tenho um produto de duas matrizes e faço a transposta, ela é exatamente a transposta da primeira, que eu coloquei errado. Aqui é B transposta, A transposta. Então, quando você faz A vezes B depois da transposta, é a transposta de B vezes a transposta de A. Então, isso aqui eu vou deixar para você justificar como exercício, tá? Essas 4 propriedades, bem simples. Agora, quando que uma matriz é chamada de matriz simétrica? Simples, uma matriz é chamada de matriz simétrica quando a sua matriz A for igual à sua própria transposta, tá? Então, você vai pegar uma matriz, aí você faz a transposta dela. Se a transposta for igual à própria matriz, ela é chamada de matriz simétrica. Nesse caso, só faz sentido eu falar em simétrica quando a gente tem matrizes quadradas. O que era matrizes quadradas? Aquela que tinha um número de linhas igual ao número de colunas, tá? Porque se fosse diferente o número de linhas e o número de colunas, na hora que você transpor, na hora que você fizer a transposta, então você vai trocar o número de linhas pelo número de colunas, ou seja, você vai obter matrizes de ordens diferentes. Então só faz falar sentido se a matriz é quadrada. Por exemplo, essa matriz de 2 por 2, ela é simétrica. Por que ela é simétrica? Ó, A, B, B e C. A, B, B e C. Transpõe ela. Vamos chamar aqui de matriz A. Na hora que você faz a transposta, então o que era linha vira coluna. A, B, e o que era linha vira coluna. B, C. Ó, são iguais. Então ela é simétrica. Vamos chamar isso aqui de matriz B. Olha a sua transposta. Que era linha vira coluna. A, B, C, fica A, B, C, B, D, E, B, D, E, e C, E, F. C, E, F. Na hora que você olha a matriz transposta e a sua própria B, elas são iguais. Ou seja, então ela é uma matriz simétrica. Agora, o que é uma matriz antissimétrica? Uma matriz antissimétrica, agora, é quando a sua transposta é igual à sua matriz oposta. Lembra, o que era a matriz oposta de uma matriz A? Era quando você trocava todos os sinais dos elementos da matriz, né? Quando você colocava esse menos A. Então, a transposta tem que ser o menos A. Uma característica principal aqui, lembra que eu falei para vocês, quando vocês transpõem uma matriz, a diagonal nunca muda. Então, como que a diagonal de uma matriz vai ser igual à diagonal da outra matriz, só que você está trocando o sinal, né? Só tem um elemento dos números reais que satisfaz essa condição, que é o zero, né? Quando você coloca um menos na frente do zero, não vai alterar o coisa. Então, por isso que a diagonal principal tem que ter primeiramente, a diagonal tem que ser tudo zero. Se não for zero, não faz sentido que você perguntar se ela é antissimétrica ou não. Tá? Então, por exemplo, se eu falar assim para vocês, verifiquem se aquela matriz é uma matriz antissimétrica. A primeira coisa que vocês têm que ter de condição é que a diagonal principal tem que ter toda zero. Por quê? Porque na hora que você transpõe, a diagonal principal ela mantém os mesmos valores, só que eu quero com valores com sinal trocado. Então, como que vai ter duas matrizes com a mesma diagonal com valores trocados? Os sinais trocados, quer dizer, só se for zero. Então, vamos lá, vamos transpor essa matriz A. Então, fica A 0B e menos B 0. Só que quem que é a oposta de A? Você vai trocar o sinal aqui, fica 0, menos B, B e 0. São iguais. Agora vamos fazer essa matriz B. Quem que é B transposta? 0, A, B. Então aqui fica 0, A, B. Aqui menos A, 0 e C. Menos A, 0 e C. Menos B, menos C, menos B, menos C e 0. Agora, quem que é a oposta de B?
Vamos trocar o sinal. 0 mantém, fica menos A e menos B. Aqui fica A, aqui 0 e aqui menos C. Aqui B, C e 0. Se você olha essas duas matrizes aqui, elas são iguais, então elas são antissimétricas. Agora a gente vai falar sobre uma definição muito importante que a gente vai utilizar muito, que é sobre matrizes inversíveis, se elas são inversíveis ou não, tá? Vamos lembrar primeiro nos números reais. O que significa falar, quando eu pergunto assim para vocês, quem que é o inverso do número 2? Quem que é o inverso do número 3? Quem que é o inverso do número 4? Aí vocês falam assim para mim, o inverso do 2 é o meio. Por que o inverso do 2 é o meio? Por que o inverso do 2 é o meio? Porque 2 vezes meio é 1. Por que o inverso do 3 é 1/3? Porque 3 vezes 1/3 é 1. E o número 1, lembra, ele é o elemento neutro da multiplicação dos números reais. Ele é o elemento neutro. Ou seja, toda vez que você pegar qualquer número real e multiplicar por 1, você mantém esse número real. Agora eu estou mudando esses elementos para matrizes. Aí eu estou perguntando o seguinte: será que eu pego uma matriz A? Aí eu falo assim para você: quem que é a inversa dessa matriz A? Aí você tem que perguntar: que número eu tenho que matriz eu tenho que multiplicar por A para dar o elemento neutro da multiplicação de matrizes? Lembra, quem que é o elemento neutro da multiplicação de matrizes? Quem que é aquela matriz que você multiplica por ela e não altera o valor? É a matriz identidade. Então, quando eu falo em inverso, eu estou procurando o seguinte: quem que é a matriz aqui, que na hora que eu fizer A vezes essa matriz, vai dar a matriz identidade. Lembra, quem que é a matriz identidade? É a matriz diagonal, onde a diagonal principal é 1. Então, assim, quando eu falo inverso, agora eu estou procurando uma matriz B, tal que A vezes B é igual a inversa. Então, dessa forma eu defino a matriz inversível. Então eu falo o seguinte: que a matriz quadrada de ordem n, outra coisa, só faz sentido eu falar inversa, se a matriz também for quadrada, tá? Senão não faz sentido eu falar em matriz inversa. Então a matriz quadrada de ordem n, A, é inversível, uma matriz quadrada de ordem n é inversível se existe uma matriz B, tal que A vezes B é igual a B vezes A, que é igual a identidade. Ou seja, você vai procurar uma matriz A. E se ela não for inversível, ela é chamada de matriz singular. Por exemplo, agora eu falei uma outra coisa aqui também. Eu falei para vocês quem que era o inverso do 2. Aí vocês me falaram que era o meio, certo? Porque 2 vezes meio é 1. Aí eu pergunto para vocês: será que o número 2 tem um outro inverso nos números reais? Será que tem um outro número que eu multiplico por 2 que dá 1? Não tem, né? É só um meio. Aí surge a mesma pergunta: se a matriz B é inversa de A, será que existe uma outra matriz que é inversa? Que é exatamente esse resultado. Ele fala o seguinte: se A é inversível, então a única matriz tal que... Então é única a matriz tal que a matriz B, tal que A vezes B é igual a B vezes A igual a identidade. Então como que eu justifico isso? Eu falo o seguinte: suponho que exista uma matriz C tal que A vezes C é igual a C vezes A igual a identidade, certo? Então, eu falei que a matriz B era a matriz inversa. E eu estou querendo dizer que ela é única. Eu supus por absurdo, tá? Isso aí a gente vai usar aquela questão de lógica. Eu vou supor por absurdo e vou tentar... Eu supus que existe... Supor por absurdo não. Eu supus que existe uma outra e eu vou tentar chegar numa igualdade. Então, eu supus que existe uma C também que é inversa. Eu vou tentar mostrar que a C é igual a B. Então, olha só. C, eu posso escrever C como C vezes a identidade. Por que, pessoal, que eu posso escrever como C vezes a identidade? Lembra? Quando eu multiplico a matriz C pela identidade, sempre vai dar a matriz C. Então, aqui não altera nada. Só que a identidade,
ela também é escrita como A vezes B, não é? Por aqui, por hipótese. Então, C aqui é A, C, A vezes B, certo? Eu troquei a identidade por quem? Por A vezes B. Usando a propriedade que a gente viu de multiplicação de matriz associativa, isso daqui é a mesma coisa que C vezes A vezes B. Mas a matriz C não é a inversa de A por aqui, ó? Então isso daqui vale quanto? Identidade. Então isso aqui é identidade vezes B. E quem que é identidade vezes B? Também é o B. Portanto, C igual a B. Ou seja, a inversa de uma matriz, se existe, a inversa de uma matriz se existe, ela é única. Então, ó, como eu tinha falado para vocês, se tem a inversa, ela é única. E essa inversa, chama-se inversa de A, matriz A elevado a menos 1. A gente coloca essa notação, A menos 1, né? Igual a gente tinha lá também, a 2 menos 1 é o que? O inverso do 2, que é meio, né? Então é a mesma coisa, certo? O inverso do 2. Agora eu falo o seguinte, verifique se A menos 1 é a inversa de A. Para quando eu peço isso, o que vocês têm que fazer? A vezes a inversa de A tem que dar a identidade. Ou a inversa de A vezes A também tem que dar a identidade. Então vamos fazer lá. 1 sobre 2, 1, 2, 3 e 7 vezes 7 menos 3 menos 2 e 1. Aqui tem que dar a identidade. Pessoal, às vezes eu vou fazer um pouco mais direto, às vezes eu faço um pouco mais devagar, mas assim, qualquer dúvida vocês me perguntem depois na aula, tá? Então vamos lá, 1 vezes 7. Então lembra, multiplicação linha, coluna. Linha 1 vezes coluna 1, linha 1 vezes coluna 2. Eu tenho esses dois. Linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. Então vamos lá. 1 vezes 7 mais 2 vezes menos 2. Que dá quanto? 7. Depois 1 vezes menos 1, 3 mais 2 vezes 1. 3 vezes 7, 7 vezes menos 2. 3 vezes menos 3 mais 7 vezes 1. Aqui, ó, o contrário. Vamos lá, então. Então, ó. Eu coloquei errado aqui, tá, pessoal? É 1, 3, 2 e 7. Então, vamos lá. 1 vezes 7 mais 3 vezes menos 2. Depois, 1 vezes menos 3 mais 3 vezes 1. 2 vezes 7 menos 2 mais 7 vezes menos 2. 2 vezes menos 3 mais 7 vezes 1. Certo? Então, 7 menos 6, 1. Menos 3 com mais 3, 0. 14 com menos 14, 0. Menos 6 com mais 7, 1. Então, completando, 1, 0, 0 e 1. Portanto, essa daqui é a matriz inversa, certo? Vamos verificar para essa matriz agora 3 por 3. Então, eu tenho que multiplicar essa vezes essa e tem que dar a matriz identidade. Então, vamos lá. 1, 2, 7, 0, 3, 1, 0, 5, 2. Vezes 1, 31 menos 19, 0, 2 menos 1, 0 menos 5 e 3. Então vamos multiplicar. Então, linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna. Vamos lá. 1 vezes 1, mais 2 vezes 0, mais 7 vezes 0. 1 vezes 31, mais 2 vezes 2, mais 7 vezes menos 5. Agora essa linha vezes essa coluna. 1 vezes menos 19, mais 2 vezes menos 1, mais 7 vezes 3. Agora essa linha vai multiplicar todas as colunas. Então vamos lá. 0 vezes 1, mais 3 vezes
0 e mais 1 vezes 0. 0 vezes 31, mais 3 vezes 2, 3 vezes 2, mais 1 vezes menos 5. 0 vezes menos 19, mais 3 vezes menos 1, mais 1 vezes 3. Agora vamos para a última linha. Então, essa última linha vai multiplicar todas as colunas. Então, vamos lá. 0 vezes 1, mais 5 vezes 0, mais 2 vezes 0. 0 vezes 31, 5 vezes 2, 5 vezes 2 é 2 vezes menos 5. Agora 0 vezes menos 19, 5 vezes menos 1 e 2 vezes 3. Agora é só fazer as contas. Aqui dá 1, 31 mais 4, 35, menos 35, 0, menos 19 com menos 2 dá menos 21, 7 vezes 3, 21, positivo dá 0, aqui 0, 0, 0, 0, aqui dá 6 e aqui dá menos 5, então dá 1, 0, menos 3 com mais 3, 0, 0, 0, 0, 0, 10 e menos 10, 0, menos 5 e 6, dá 1. Opa, aqui é 0. Então agora, só completar. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, portanto, ela é matriz inversa. Bom, naquele exemplo anterior, eu dava uma matriz e falava da sua suposta inversa. O que vocês faziam? Multiplicava a matriz por essa suposta inversa e verificava se dava identidade. Né? Beleza. Agora, se eu dou uma matriz e pergunto assim, qual é a inversa dessa matriz? O que vocês têm que verificar? Quem que é a matriz que eu vou procurar, que eu vou multiplicar, que vai dar exatamente a identidade? Então eu dou uma matriz A e falo assim, essa A, pode ser que ela nem tenha inversa, né? Quem que é a inversa dela, de modo que eu multiplicar ela vezes essa suposta inversa da identidade? Como eu faço para mim achar essa inversa? Por exemplo, se eu pego uma matriz dessa aqui, ó, 3, 7, 5 e 11, eu pergunto, qual é a inversa dessa matriz? Aí o que você tem que procurar? Quem é a matriz que eu vou multiplicar por ela que vai dar identidade? No caso aqui, como a gente está com uma matriz 2 por 2, então a matriz inversa também, teoricamente, teria que ser 2 por 2. E o produto delas tem que dar quem? A identidade. Então eu não sei o que é, eu chamei de A, B, C e D. Então o produto delas, vezes essa, tem que ser igual a identidade. Vamos resolver esse produto. E essa matriz vezes isso tem que dar igual a identidade. Então, só lembrando, 3 vezes A mais 7 vezes C, 7C, igual a 1. 3 vezes B mais 7 vezes D, igual a 0. Então, resolvi isso daqui, caiu nesse sisteminha aqui. É um sistema com 4 equações, onde a primeira equação e a terceira equação estão em funções de quem? Das variáveis A e C. E a segunda equação e a quarta estão em funções das variáveis B e D. Vamos separar a primeira e a terceira de um lado e a segunda e a quarta do outro, porque na primeira a gente acha o valor de A e C e na segunda a gente acha o valor de B e D. Então, ó, vamos separar a primeira e a segunda. Primeira e terceira. 3A mais 7C igual a 11, 5A mais 11C igual a 0. Logo, 5A vai ser igual a menos 11C, ou seja, o A é menos 11C sobre 5. Substituindo o valor de A na primeira equação, então no lugar de A eu vou colocar esse menos 11C sobre 5, eu resolvo aqui e eu vou cair nessa equação. Eu vou achar que o valor de C é igual a 5 meios, certo? Então é só pegar aqui você vai achar o valor de C, qualquer dúvida depois vocês perguntam na aula, tá? Bem simples. Achei o valor de C. Na hora que eu achei o valor de C, o que eu faço? Eu volto aqui e acho o valor de A. Então, no lugar desse C, eu substituo por 5 meios. Aí eu acho o valor de A, menos 11 sobre 2. Agora, vamos fazer a mesma coisa para segunda e quarta equações. Para quê? Para a gente achar o valor de B e D. Então, olha só.
dessa primeira equação a gente tem que 3b é igual a menos 7d, ou seja, o b é igual a menos 7 terços de d. Mesma coisa que a gente fez na primeiro sisteminha, vamos pegar esse valor de b e substituir nessa segunda equação. Então, substituir o valor de b nessa segunda equação. Fazendo todos esses cálculos aqui, a gente chega que o d é igual a menos 3 meios. Simples aqui, tá, pessoal? Eu chego em MNC, não tem segredo nenhum. Depois cai numa equação de grau 1. Certo? Agora, achando o valor de d, eu volto aqui, ó. Eu pego o valor de d, substituo aqui e acho o valor de quem? De b, que dá 7 meios. Aí agora é só completar. Então, o valor de a, cadê o valor de a? Está aqui. O valor de b está aqui. O valor de C está aqui e o valor de D está aqui. Então, eu achei as 4 incógnitas. Caso vocês queiram verificar, o que vocês têm que fazer? A vezes essa inversa tem que dar quem? A identidade de ordem 2, certo? Bom, vamos ver aqueles outros dois exemplos, né? Então, a gente tinha uma matriz 1, 2, 4 e 8 e eu perdi para vocês encontrar quem que é a inversa dessa matriz. Então, lembra, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar essa matriz, multiplicar por uma que eu não sei ainda, chamei de A, B, C, D, e tem que dar a matriz identidade para ser inversa. Então, fazendo a multiplicação, 1 vezes A mais 2 vezes C igual a 1, 1 vezes B mais 2 vezes D igual a 0, 4 vezes A mais 8C igual a 0, e 4 vezes B mais 8D igual a 1. Mesma coisa daquele exemplo anterior. O que a gente vai fazer? A gente tem essa equação aqui e essa que estão em função de A e C, e essas duas aqui, ó, que estão em função de B e D. Vamos separar. Eu comecei pela primeira. A mais 2C igual a 1 e 4A mais 8C igual a 0. Dessa segunda equação, o que eu tenho? Que 4A igual a menos 8C, ou seja, o A igual a menos 2C. O que eu faço? Substituo o valor de A nessa primeira equação. Então, A vale quanto? Menos 2C. Então, fica menos 2C mais 2C igual a 1. Só que menos 2C mais 2C é 0. Ou seja, 0 igual a 1. O que isso significa? Absurdo, né? O que significa? Um absurdo. Ou seja, não tem inversa. Então, pode acontecer da matriz não tem inversa. Esse aqui é um caso. Então, aqui nem adianta, nem precisa você fazer para os outros casos, porque se você já chegou em um absurdo, não vai ter inversa. Agora, o outro exemplo era uma matriz 3 por 3. Então, nesse caso, agora 3 por 3, em vez de você ter 4 variáveis, agora você vai ter 9. Então, você tem que pegar aquela matriz 3 por 3, multiplicar por essa e dar identidade. Então, mesma coisa. Essa linha vezes essa coluna, que dá esse primeiro elemento, essa linha vezes essa segunda coluna, que dá esse segundo elemento, essa primeira linha vezes essa terceira coluna, que dá essa. Então, eu fiz toda essa multiplicação e coloquei dessa forma aqui, certo? Se vocês observarem, essa equação, essa e essa, elas têm as mesmas variáveis, A, D e G. A, D e G. Por isso eu coloquei primeira, porque tudo é função de A, B e G. Que aí eu coloquei aqui, ó, essa primeira. Depois, ó, essa daqui, ó, B, E e H. Tem as mesmas equações dessa e mesmo dessa, que eu chamei de segunda, que estão em todas as funções de B, E e H, eu substituí aqui. E depois essa daqui, ó, essa e essa são todas em função de quem? De C, F e I. E eu coloquei aqui. Então você tem essa primeira sistema, esse segundo sistema e esse terceiro sistema. O que eu vou deixar para vocês tentarem fazer? Tá? Qualquer dúvida, vocês perguntem para mim na aula. O que vocês vão ter que fazer? Nesse sistema aqui, achar o valor de A, D e G, nesse aqui B, E e H, e nesse aqui C, F e I. De que forma? Da mesma ideia que eu fiz naquelas duas equações. Isola uma variável, coloca em função da outra e vai substituindo nas outras equações. Nisso você obtém o valor das três equações. Fazendo uma vez aqui, vocês memorizaram, vocês nunca mais esquecem. Então, por isso eu vou deixar vocês tentarem fazer. Não deixem de tentar, é muito importante essa parte de inversa de matriz, vocês vão procurar muita coisa ainda futuramente, então tentem fazer, tá?
Como atividade da apostila, vocês podem fazer os exercícios. Eu acho que a gente parou no 12 na aula passada, então é do 13 até o 18, tá? Então vamos fazendo para não deixar acumular, certo? Até mais, pessoal.